Movimento Brasil Competitivo, apresentou uma agenda de compromissos com foco no desenvolvimento econômico e na modernização do país. Entre os pilares da proposta estão o equilíbrio fiscal de longo prazo, a simplificação regulatória para reduzir a burocracia e a diversificação da matriz logística e a garantia de energia mais competitiva. Para detalhar esses desafios e as soluções propostas para destravar o crescimento nacional, a gente conversa agora com a Tatiana Ribeiro, que é diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Minha querida, muito bom dia para você, bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tatiana, eu já começo aqui te perguntando, te colocando um desafio, literalmente. Se o próximo governo pudesse executar apenas 3 medidas das que vocês sugerem, aqui já citei algumas delas, quais teriam maior potencial para transformar a produtividade brasileira nos próximos 5 anos, de acordo com esse levantamento de vocês? A gente tem uma série de desafios, né? Eu acho que, de alguma forma, o tema central hoje, inclusive para trazer a capacidade do país de ter um melhor ambiente de negócio, eu acho que o principal deles talvez seja o avanço realmente de uma agenda concreta para um ganho de equilíbrio fiscal, né? Então, eu acho que essa poderia ser a medida número 1. Ela traz uma condição de contorno importante para que a gente consiga avançar em outros temas. Se a gente olha, acho que para 2 desafios, né? O primeiro deles eu falo sempre quando a gente conversa sobre desafios para o país. Eu acho que a educação é um tema central, é o pilar do ganho de produtividade de longo prazo, é uma agenda que realmente precisa ser priorizada. E o Brasil já teve avanços importantes nessa área, mas a gente precisa conseguir avançar numa agenda de qualificação profissional, considerando inclusive essa oportunidade que está acontecendo a nível global do uso de tecnologia para ganho de eficiência nos negócios, né? Então, isso também traz uma necessidade da gente capacitar as pessoas e de trazer um maior conhecimento de uso dessas tecnologias para o próprio ganho de produtividade. Então, eu colocaria esse como um segundo tema. E um terceiro tema, que eu acho que também é bastante transversal a todo o setor produtivo, e vocês, inclusive, falaram agora aqui na abertura, é o tema regulatório, né? O Brasil hoje, só no âmbito federal, ele tem mais de 130 órgãos com competências regulatórias. São produzidas 700 novas normas ao dia no Brasil. Isso é uma insanidade quando a gente pensa, assim, a partir do olhar do setor produtivo, né? Como ficar em dia com todas essas novas normas, como realmente desenvolver novos produtos, novos negócios. Então, trazer mais uma governança que possa simplificar, criar normas mais simples, criar um ambiente de negócios mais atrativo para que o setor produtivo possa investir e avançar. Acredito que tem várias outras, né? Mas eu colocaria aqui esses 3 temas como temas bastante centrais para que o Brasil possa avançar nessa agenda. O MBC estabelece no documento que eu estava aqui dando uma olhada como uma meta reduzir o custo Brasil até 25% em 2030. O que pesa mais aí na visão de vocês hoje para uma empresa que decide investir ou não no Brasil? Carga tributária, juros, insegurança jurídica ou a incapacidade de execução do Estado? Eu acho que você tem alguns fatores que estão fora da empresa, né? Então, hoje, o custo Brasil, ele tem 12 fatores. A gente mapeou esse chamado custo Brasil em 12 eixos. 90%, 85% desse custo, mais ou menos, ele está em 6 eixos, tá? Então, 3 deles você comentou agora, né? Então, toda a parte de acesso a capital, a segurança jurídica e uma insegurança jurídica do país como um todo, né? A parte tributária, mas a gente também tem outras 3 questões. A baixa qualidade logística que o Brasil tem hoje, então a infraestrutura hoje é muito deficitária, isso onera muito o setor produtivo. A baixa qualificação do nosso capital humano e, por último, a baixa integração que o Brasil tem com cadeias globais, tá? Esses 6 fatores, eles representam quase 90% do custo de 1 trilhão e 700 bilhões de reais ao ano, que hoje ocupa quase 20% do nosso PIB, tá? Então, eu acho que a gente precisa olhar para esses 6 itens de forma bastante estratégica e atacá-los para que a gente consiga avançar nessa redução estruturada. O documento chama atenção também, que eu estava acompanhando aqui, Tatiana, para um dado muito curioso, né? Que o Brasil fala muito de desemprego, mas o setor produtivo fala cada vez mais de escassez de mão de obra qualificada, né? Ou seja, essa é uma dificuldade que a gente, aliás, tem ouvido de diversos setores, inclusive não apenas de um. A gente está entrando numa fase que um principal gargalo para crescer deixa de ser capital e passa a ser realmente talento, mão de obra?
Com certeza. E mão de obra qualificada, né? Esse é um desafio do Brasil. Hoje, quando a gente olha para as faixas, inclusive de idade, né? Você tem hoje um perfil ainda, por exemplo, de jovens e adultos, né? Assim, mas em especial ali jovens que estão saindo da faculdade, que ainda é muito elevado, né? E quando a gente olha para a necessidade de alocação de mão de obra, ela é muito grande ainda em alguns setores. Quando a gente olha para o setor de tecnologia, o déficit de vagas é muito grande. Tem muitas vagas abertas e pouca gente qualificada para assumir esse papel. Além disso, o Brasil está tendo uma evasão de pessoas qualificadas, né? Então, a gente está perdendo cérebros e que estão indo para o exterior, seja por ofertas melhores, seja por inclusive por questões mesmo em relação à segurança do país. Assim, acho que o Brasil tem desafios estruturais que têm feito as pessoas também quererem migrar para outros países, né? Mas a gente tem perdido mão de obra qualificada. Então, quando a gente olha hoje para a taxa de desemprego, apesar dela ser muito baixa, né? O que tem acontecido hoje nos setores é isso, é uma baixa, uma vagas abertas, né, por baixa qualificação da nossa mão de obra e um desafio de crescer, né? E aí, eu acho que nesse sentido, tem se olhado muito para a oportunidade da gente agregar novas tecnologias. Então, inteligência artificial tem sido um fator muito importante, as empresas têm usado novas ferramentas, né? Quando a gente olha para o mundo, tem acontecido muito esse fenômeno das companhias de uma pessoa só, né, com o uso intensivo de IA para esse processo, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o custo disso, ele tem se elevado cada vez mais e criado, inclusive, uma situação em que talvez ter pessoas é mais barato do que ter a tecnologia, né? Então, e aí eu acho que toda essa situação, que é um debate hoje global, ela coloca ainda em maior necessidade essa visão clara de que a gente precisa ter gente capacitada, né? E para isso é um desafio de médio prazo, né? O Brasil precisa investir em ter uma alfabetização de qualidade, né? As pessoas precisam sair dali do ensino fundamental bem qualificadas, né? Sabendo ler, sabendo fazer contas de matemática, porque isso, inclusive, é a base para que a gente possa capacitar cada vez mais em ferramentas tecnológicas, né? Então, eu acho que tem esse desafio que é de base, mas também que é como é que a gente olha para o ensino técnico como uma ferramenta e uma oportunidade para, inclusive, capacitar olhando para as necessidades do mercado, né? Então, o Brasil hoje, quando a gente olha para as várias regiões, você tem vocações específicas. A gente fala muito da economia verde. O Nordeste, o Norte, são áreas que têm oportunidades muito grandes nesses temas. Então, a gente precisa também pensar em como é que a gente faz uma oferta de vagas muito alinhada às necessidades desse mercado. É isso que vai, de alguma forma, também garantir essa contratação desses jovens, dessas pessoas que estão sendo qualificadas no momento seguinte, né? Então, e isso faz com que a gente também tenha um ganho importante de produtividade pensando no médio prazo. Então, a gente precisa aliar, acho que esses vários desafios e criar uma trajetória de ensino alinhada às necessidades do mercado para que a gente possa evoluir e criar essa sinergia maior também entre trabalho e estudo. Perfeito. Tatiana Ribeiro, diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Minha querida, muito obrigada pelo seu tempo, bom restinho de semana e até uma próxima. Obrigada a você e obrigada a todos que nos acompanharam, Débora. Um bom dia a todos. Obrigada, até mais.